Olá a todos e todas que nos acompanham nesta oportunidade de realizarmos uma conversa sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nós estamos falando aqui diretamente da cidade de São Paulo, na sede da Fundação Perseu Abramo, e tenho aqui a honra de contar no meu lado com Celso Amorim, que foi o nosso embaixador e ministro de Relações Exteriores nos governos presidente Lula e presidente Dilma também como ministro de Defesa. E temos a satisfação enorme de poder fazer parte desse diálogo, conectados com Buenos Aires, com a presença de Jorge Tainá, que é foi ministro de Relações Exteriores do governo da Argentina, dos presidentes Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. Muito obrigado aos dois por ter a oportunidade desse diálogo. Nós estaremos aqui conversando ao redor de 30 a 40 minutos. Agradecer muito os que nos estão acompanhando. E para introduzir o tema, lembro aqui que a última reunião que ocorreu do G20, né, o grupo que reúne os 20 países mais ricos do mundo, no dia 28 e 29, tinha basicamente uma pauta relativamente difícil, que era vinculado aos problemas internacionais identificados como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o programa nuclear norte-coreano, a tensão do Irã, e tinha o tema deste acordo realizado entre o Mercosul e a União Europeia, e que foi basicamente uma surpresa a sua apresentação como um acordo realizado, no momento, inclusive, que a economia mundial não apresenta sinais positivos, no momento que já estamos há 11 anos, praticamente, de uma crise global sem solução definitiva. Então, nesse sentido, gostaria de já perguntar para o Jorge, que nos acompanha, qual é o significado deste acordo entre a União Europeia e o Mercosul e por que ele está sendo realizado justamente neste ano de 2019, após quase 20 anos de discussão em torno desse acordo. Bueno, primero, gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Es un placer estar con Celso y con Marcio, y antes que pasar al tema, tengo que hacer una mención a los 500 días de la injusta detención de Lula, porque estoy viendo su imagen ahí, y lo que quiero decir es que acá todos tenemos muy presente la imagen y el ejemplo del compañero Lula, y seguimos diciendo Lula libre, ¿no? En español con B larga y en portugués con B corta, pero siempre Lula libre. Respecto de la pregunta, ¿por qué se anunció en la cumbre del G20? Creo que por dos razones. Por el lado del Mercosur, particularmente por la insistencia del presidente Macri, que ya desde por lo menos un año atrás venía presionando a los negociadores argentinos y a los negociadores del resto de los países del Mercosur para alcanzar alguna forma de acuerdo, cualquier forma de acuerdo, cualquier cosa que pueda decirse que es un acuerdo. ¿Por qué? Por fines políticos, para poder usarlo en el proceso electoral que está en marcha en la Argentina y que tuvo su primer paso en la semana pasada en las elecciones primarias. Desde el punto de vista de la Unión Europea, también creo que hubo una decisión más política que basada en los méritos y la solidez de los acuerdos. ¿Por qué? Porque lo hizo una directiva de la Unión Europea que se va, lo hizo Juncker, que ya no está, ahora está reemplazada por la alemana ex ministra de Defensa, y porque creo que las autoridades de la Unión Europea, cuestionadas por el proceso Brexit, cuestionadas por diferentes países que están levantando el nacionalismo muy fuerte, en parte dentro de la Unión Europea, y sobre todo cuestionadas por Trump, pensó que una
acuerdo, un preacuerdo, una señal de que avanzaba en establecer mejores relaciones con una región como el Mercosur, le daba un poco más de espacio político. Conclusión, creo que anunciaron un acuerdo, que en realidad no es un acuerdo, nunca vimos a nadie firmar un solo documento, pero lo que quisieron es dar una señal política y mostrar un avance tanto por parte de las autoridades de la Unión Europea como por parte del Mercosur, sobre todo del lado argentino, y creo que también en el caso de Brasil hubo un interés a favor. Eso es, me parece, el porqué del anuncio del acuerdo, que es un poco sorprendente, porque más que acuerdo, habría que hablar de preacuerdo. Y de hecho, hay muchos puntos, por lo menos de lo que todos sabemos, que no están estrictamente precisados y que se mantienen aún en corchetes o sin una versión definitiva. En un momento en que los conflictos de comercio internacional y las tendencias proteccionistas están en crecimiento, y de hecho hay una disputa que se prolonga entre China y Estados Unidos, resulta bastante llamativo que se haya procedido a terminar esa negociación, y la única explicación real es esto, la urgencia política, sobre todo de Macri y de las autoridades de la Comisión Europea, de anunciar éxitos o cosas a favor. Celso, concordas ou discordas? Eu concordo, basicamente, sempre concordo com Jorge Tayana. Em primeiro lugar, voy a hablar aquí mi portuñol un poquito, por lo menos para felicitar a los amigos argentinos por el primer paso, pero un paso muy importante para todos nosotros aquí en América del Sur y seguramente para Mercosur. Para Brasil também, graças por la solidariedade com Lula. Bom, vou falar em português. Bem, eu concordo naturalmente com o que o Jorge Tayana disse. Eu queria fazer uma distinção de natureza um pouco geral, talvez sair um pouquinho da pergunta, porque como se disse, esse acordo está sendo negociado há 20 anos. Na realidade, a primeira ideia de um acordo Mercosul-União Europeia surgiu quando, no caso do Brasil, era ainda o governo Itamar Franco, e eu era ministro das Relações Exteriores, então participei disso ativamente. 93, 94. No caso especificamente foi em 94, durante uma reunião, só para restabelecer um pouco a história, para as pessoas entenderem, numa reunião do Grupo do Rio, aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina, nós tivemos uma reunião ampla entre, naquela época, o Mercosul não se reunia ainda como tal. Então, era o Grupo do Rio, um grupo maior de países latino-americanos, com a União Europeia. E, naquela ocasião, o que havia? Havia algo que parecia inevitável, que era a ALCA. Era algo inevitável, que parecia inevitável, que era a ALCA. Muita gente falava até em expansão do NAFTA, né, que tinha acabado de ser feito o acordo, o TLC, o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e México, e estava se trabalhando na NAFTA. Então, naquela ocasião, em que o neoliberalismo predominava, era um neoliberalismo um pouco mais moderado que o de hoje, mas o neoliberalismo predominava na Argentina e no Brasil, o Brasil era o governo Collor, parecia que fazer um acordo com a União Europeia poderia ser pelo menos um fator de equilíbrio para não haver uma dependência absoluta dos nossos países em relação aos Estados Unidos. Então havia um lado, um mérito positivo. Mas isso era naquela época. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Eu participei novamente das negociações no início do governo Lula. Nós tínhamos muitas preocupações, sobretudo com a introdução de temas, aqui para talvez me antecipar até algo que você acha que ainda vai perguntar, mas eu vou ter que falar agora. Nós tínhamos muita preocupação com os temas não estritamente comerciais, como compras de governo, como investimentos, propriedade intelectual e uma parte da negociação de serviços.
Então, o que nós procuramos? Nós procuramos isolar esses temas da negociação. Isso foi possível mediante, digamos, um entendimento. Não era um acordo, era um entendimento com o Pascal Lamy, que depois foi diretor-geral do OMC, mas naquela época ele era o comissário europeu para comércio. Nós conseguimos isso que parecia permitir uma discussão um pouco mais racional do que aquela que tinha ocorrido e que ameaçava voltar a ocorrer na ALCA. Entretanto, não foi possível fazer o acordo, porque na hora de discutir as ofertas concretas, o que a União Europeia nos oferecia era muito pouco e o que ele exigia era muito. Bem, passados os anos, agora mais de 10 anos, 15 anos, voltamos à negociação e vemos que houve uma pressa enorme. Eu acho que no caso da Argentina, certamente movido pela difícil situação lá da dívida com o FMI, a necessidade do presidente Macri de mostrar boas notícias. No caso do Brasil, eu acho que isso foi mais impulsionado, na realidade, pelo governo Temer. Eu acho que o governo Bolsonaro herdou isso. E o governo Bolsonaro não vou fazer aqui uma análise político-sociológica, mas ele é um governo complexo, em que as coisas acontecem de maneira meio isolada. Eu acho que essa era uma bandeira mais da realidade do ministro da Economia, tanto assim que o secretário de Comércio do ministro da Economia tem tido muito protagonismo na defesa do acordo. E aí o que prevalece é uma visão totalmente neoliberal, em que, portanto, se abriram esses temas todos em relação aos quais nós tínhamos preocupação, repetindo, compras governamentais, propriedade intelectual, investimentos, serviços, e, por outro lado, se fez uma liberalização acelerada, pelo que eu sei, na parte de produtos industriais e se obteve muito pouco em agricultura. Então, só para voltar, um acordo com a União Europeia é em si uma coisa negativa? Não posso dizer isso. Tanto os governos Lula, quanto o governo Dilma, quanto o governo, sobretudo, da Cristina Kirchner, consideraram acordos com a União Europeia. O que é mal é um acordo feito às pressas, em que fazemos todas as concessões nas áreas mais sensíveis, em troca de muito pouco. Agora, eu vou concluir com uma palavrinha política também. Eu acho que esse acordo está morto, ou pelo menos vai ficar numa geladeira durante muito tempo, porque, no caso do Brasil, o próprio presidente Bolsonaro se encarregou de colocar ele na geladeira, recebendo o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que veio aqui dizer que o acordo tinha pílulas envenenadas, que o presidente Bolsonaro traduziu como armadilhas, e, por outro lado, humilhando praticamente o ministro das Relações Exteriores da França, que é o país que tem mais dificuldade com o acordo na União Europeia, tanto por boas razões, como questão de clima, questão de direitos humanos, etc., quanto também por razões protecionistas que também existem lá. Então, eu diria isso. E só para completar, o que eu acho que o Jorge já disse, mas só para completar com exemplos, a União Europeia precisava, eu acho, de algo positivo, primeiro em função do Brexit, né? Só tem má notícia, então o Brexit era, obviamente, dá uma impressão de enfraquecimento, vamos fazer alguma coisa. E segundo, também não vamos ignorar, há um tremendo apetite pela indústria, sobretudo a indústria alemã, pelo mercado do Mercosul, que não é um mercado importante. Então, a própria chanceler Merkel, ela crítica no caso do Brasil, principalmente, crítica do presidente Bolsonaro, principalmente em função do clima, mas diz, olha, mas isso, vamos aproveitar e fazer esse acordo, porque para eles tem alguma coisa a ganhar. Os indicadores da economia europeia, e sobretudo alemã, já apontam para um quadro de recessão, não é? Mas eu lhe aproveitaria, pegando a carona aqui, mesmo que você parta dessa hipótese que possivelmente vai ficar numa geladeira esse possível acordo, na hipótese de sua realização, o que o Brasil teria a ganhar? Bem, eu acho que uma coisa é um acordo em tese, e outra coisa é o acordo que foi feito. Em tese, você ganharia um pouco mais de equilíbrio nessa relação hoje totalmente subordinada aos Estados Unidos, tal como o próprio presidente Bolsonaro explicita. Eu não estou fazendo uma análise, eu estou repetindo com as minhas palavras o que ele diz. Então, você ter um pouco de equilíbrio não é mal. Embora hoje, diferentemente de 94, há outros fatores de equilíbrio, há os BRICS, a China especialmente, que já são um fator de equilíbrio na economia mundial, você não depende tanto só da União Europeia para esse equilíbrio. Em tese, teria isso. A segunda coisa que você poderia ter de forma importante, seria ganhos para a agricultura. Mas eu acho que não interessa nem a Argentina nem o Brasil ficarmos... E primeiro, os ganhos são pequenos. E segundo, não nos interessa ficarmos só exportando produtos agrícolas e importando produtos industriais.
O mestre Prebes já dizia, já fez a crítica desse modelo, de modo que... Há 70 anos atrás, não é? É? Há 70 anos atrás. Há né? 70 anos atrás. 1949. E, Jorge, como você vê a possibilidade de algum ganho ou ganhos para a Argentina em função deste acordo? Es obvio lo que decía Celso, digamos. O sea, la idea de un acuerdo con la Unión Europea para el Mercosur es en principio buena, si equilibra nuestras relaciones, es un bloque muy importante la Unión Europea, pero tiene que tener dos requisitos esenciales. Uno, que sea un acuerdo equilibrado. ¿Y qué quiere decir equilibrado cuando uno habla de un grupo tan grande y de otro más chico, en términos sobre todo de desarrollo industrial? Habla de que tiene que concebir y contemplar el trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo. Entonces, sobre esas bases es que es importante, o es teóricamente importante o políticamente importante, la posibilidad de un acuerdo con un grupo económico tan poderoso como la Unión Europea. Ahora bien, si se tardó tantos años, no es porque no se trabajó. En realidad, se tardó muchos años porque el acuerdo es muy difícil equilibrar la balanza para que sea atractivo para los dos, y sobre todo es mucho más difícil equilibrarla si no hay un momento de desarrollo económico positivo del comercio y del Producto Bruto Mundial. Esta última fase, después del estancamiento que mencionaba Celso, del 2004, esta última fase de negociación se relanzó en el 2010. Y en el Mercosur vimos la oportunidad de ver la posibilidad de un acuerdo, porque habían pasado dos cosas. Uno, había estado la crisis de Lehman Brothers, que había producido una gran conmoción en el mundo, y de la cual se estaba aparentemente saliendo en el 2010. Después se demostró que esa crisis volvía en horas, con efectos más profundos quizás de lo que se pensó en el momento. Lo segundo que estaba es que la negociación de la ronda de Doha estaba estancada también desde el 2008, entonces era una oportunidad para probar si en vez de toda la complejidad multilateral de la ronda Doha, había posibilidad de un acuerdo birregional que tenía otros componentes políticos interesantes de equilibrio y ver si se podía avanzar. Sabíamos que teníamos algunos sectores donde iba a haber dificultad. Sabíamos que en autopartes iba a ser difícil, sabíamos que había algunas cosas que no queríamos dar, pero teníamos líneas rojas claras en términos de propiedad intelectual, de compras gubernamentales, de reglas de origen, en fin, teníamos claro cuáles eran los puntos en donde el Mercosur no podía conceder más de lo que se buscaba. Esa situación para obtener un acuerdo no se dio, lamentablemente no se dio. Y no se dio no tanto porque nosotros hubiéramos, como Mercosur, aumentado nuestras demandas, es decir, siendo más agresivos y menos defensivos, sino porque Europa aumentó mucho sus demandas. Al contrario, de un acuerdo de libre comercio empezó a exigir y agregar, hablando de estos acuerdos de nueva generación, que en realidad son mucho más que un acuerdo de libre comercio. Desde nuestro punto de vista, y mirando lo que sabemos, que no es todo, porque de nuevo hay cosas que no están detalladas, la impresión que uno tiene con este acuerdo, o con este preacuerdo que se alcanzó, es que los europeos obtienen mucho y ceden poco, y que el Mercosur cede mucho y obtiene poco. Aproveitando, a palavra está contigo, Jorge, e aqui já apresento um outro questionamento acerca das questões ambientais e trabalhistas.
Celso chamou atenção para as discussões que já tiveram início na primeira metade dos anos 90, quando o tema ambiental estava ganhando proporções certamente inferiores ao que nós temos hoje. Então, como é que você vê neste acordo o tema ambiental ali tratado e, obviamente, a questão do trabalho, porque, lamentavelmente, nós estamos num quadro em que os dois países vivem problemas de desemprego, informalidade, que são conhecidos há muito tempo, mas atingiram patamares de enorme gravidade. Como você vê o acordo? Ele pode ter alguma responsabilidade nesses dois temas do trabalho, questões trabalhistas, regras, normas trabalhistas y a questão ambiental? Bueno, este es un tema interesante y de alguna manera contradictorio, porque por un lado está muy bien que se plantee un estándar importante en relación a políticas de defensa del medio ambiente, de mitigación del cambio climático, y al mismo tiempo que se defiendan normas laborales que garanticen condiciones mínimas para los trabajadores. Eso en principio está bien. Hay dos problemas. El primer problema es que muchas de las otras demandas que hace la misma Unión Europea tienden a aumentar el desempleo, aumentar la desprotección laboral y aumentar la informalidad laboral, lo cual es perfectamente contradictorio con el reclamo de que se garanticen las normas laborales básicas y aceptables en el mundo desarrollado. Por un lado, esa contradicción. La otra contradicción es que sabemos, por experiencia, que muchas veces la demanda en temas ambientales y en temas laborales es utilizada por los países de mayor desarrollo para condicionar o restringir las actividades comerciales. Bueno, a título de ejemplo, en el caso del borrador de este preacuerdo está incorporado el principio precautorio, o sea que ellos pueden prácticamente por alguna sospecha de casi cualquier cosa suspender una importación, un rubro, sin tener que dar mayor fundamento científico de nada. Entonces, todo lo que abramos tiene ese doble contenido. La verdad, es difícil que podamos trabajar en mejores reglas laborales y en mejores políticas ambientales si no tenemos un apoyo y una posibilidad de desarrollo. Y dentro de eso quisiera referirme a algo de lo que no hemos hablado, que es el pilar de cooperación de este acuerdo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur originalmente se basaba en tres pilares. Un pilar político, acuerdo sobre la democracia y el respeto a los derechos humanos y las elecciones limpias, etcétera, etcétera. Un pilar de cooperación y un pilar llamado comercial, que como señalaba Celso, era mucho más que comercial. El pilar de cooperación y el pilar político al final se fundieron en uno solo y prácticamente de cooperación no hay nada. ¿Por qué? Porque la cooperación que visualiza la Unión Europea es la cooperación al país de muy poco desarrollo y entonces dice, no, ustedes son países de desarrollo medio y por lo tanto no son candidatos a recibir cooperación. Pero mientras tanto lo que a nosotros nos interesa por cooperación es otra cosa. Es la cooperación con el Instituto Max Planck de Alemania, es el intercambio científico-tecnológico, es la posibilidad de tener un acceso a tecnologías y de transferencia de tecnologías. Es otra cosa lo que nosotros pensamos cuando hablamos de cooperación. Y eso ha quedado bastante abandonado e sem prioridade dentro do acordo. Muito interessante essa visão. Eu gostaria de ouvi-lo também, Celso, uma vez que nós estamos num país que avançou muito nas regras, nos nossos governos do PT, e, infelizmente, estamos tendo um retrocesso significativo com o avanço das queimadas, questionamentos, inclusive, dos institutos responsáveis por aferição,
ademais de uma reforma trabalhista feita que não produz resultados satisfatórios. Como é que você vê esse tema, os dois temas? Márcio, eu acho o seguinte, eu vejo que, digamos assim, nós estamos vivendo uma situação tão ruim, tão negativa. Falo do Brasil, especialmente, acho que parte disso se aplica à Argentina, mas, digamos, especialmente no Brasil, estamos vivendo um momento tão negativo que você passa... Outro dia eu participei de um debate, um professor da Universidade Federal do ABC defendia a ideia de que o acordo era bom porque ele nos ia obrigar a seguir certas normas sobre clima e ia nos obrigar a seguir certas normas, eu não sei se ele se referiu também, mas sobre padrões trabalhistas. É uma tristeza que você precise de um acordo de fora, uma ameaça de retaliação comercial para fazer aquilo que você tem que fazer de qualquer maneira, e que nós estávamos fazendo. Veja bem, cada vez que no passado se queria incluir, até no âmbito da OMC, normas ambientais ou normas trabalhistas, havia sempre o temor dos países em desenvolvimento, como disse o Jorge, de que isso fosse ser usado de maneira protecionista. E hoje nós ficamos achando que esse acordo é bom porque ele tem justamente essas cláusulas e vai nos obrigar a fazer aquilo que nós deveríamos fazer, não por isso, mas de qualquer forma. Então isso mostra que nós vivemos um momento de profundo retrocesso. E num momento como esse é muito difícil você fazer um acordo porque os outros percebem. Gente, não vamos ser também ingênuos. A União Europeia, muita coisa que a União Europeia fez, e eu, como lhe disse, estive ligado à origem da discussão desse acordo, na época do governo Itamar Franco, e participei ativamente durante o governo do presidente Lula, mas a União Europeia tem os objetivos dela, comerciais, né? Você lembrou aqui, o estado de recessão em que está ameaçada a economia europeia. A Alemanha ainda é um dos maiores exportadores, era o maior, agora talvez seja a China, exportador individual, como país de manufaturas. Então é um país, e o Mercosul é um mercado importante. Eu não tenho a menor dúvida que o que vai resultar desse acordo, da maneira como ele foi feito, dentro em breve, as poucas fábricas aqui, ou as fábricas remanescentes que estão fechando, de automóveis ou de autopeças no Brasil e na Argentina vão fechar para que se venda diretamente da Europa. Por que a Merkel vai proteger os operários brasileiros e os operários argentinos, para não falar dos uruguaios e paraguaios, que também são importantes, mas tem um desenvolvimento industrial mais limitado? Por que ela vai fazer isso em vez de proteger os operários alemães? Eu não vejo como. E se ela ou eles tiverem que usar o argumento do clima, que é um argumento legítimo, não é misturar, entende? Eu não quero que as coisas fiquem mal entendidas. Se ela puder usar o argumento do clima ou das normas trabalhistas, vai usar, né? E aí nós nos colocamos numa situação absurda, né, de que dependemos de uma retaliação comercial externa, coisa que nós sempre criticamos, para termos a garantia de que normas que nós teríamos que seguir de qualquer forma estão ocorrendo. Então isso demonstra, digamos assim, a que ponto de subdesenvolvimento e de dependência nossos países chegaram. Eu lembro, você chamou atenção a respeito do problema da manufatura nos dois países, e fiquei aqui lembrando, pensando do Tratado de Methuen, 1700, início de 1836, realizado entre Portugal e a Grã-Bretanha, e que na literatura internacional identifica como uma das razões, né, do atraso português e da dificuldade de implantação e desenvolvimento industrial, uma vez que aquele acordo facilitava as exportações de produtos primários, sobretudo vinho, inicialmente fumo e açúcar, que depois a Grã-Bretanha vetou, e a Grã-Bretanha exportava produtos têxteis, manufaturados. Então, a história nem sempre se repete, tá certo? Como apenas uma lembrança, pode ser uma tragédia. O problema é que agora nós não estamos conseguindo exportar os vinhos, que são as carnes, eles fazem cotas e tudo mais. Muito bem, nós já estamos avançando bem, e tem uma questão aqui, que é: por que chamar certos temas que são econômicos, de comerciais, como propriedade intelectual, compras governamentais, regras para empresas estatais e investimentos? Porque esse acordo ele é bastante amplo e toca em vários pontos. Como é que você vê isso, Celso? Bem, eu acho que esses temas estão na agenda global, né? É uma coisa que, digamos assim, é muito difícil você fazer voltar a roda da história. Acordos da OMC, antes da OMC, do GATT, né, a rodada Uruguai, já incluíram esses temas de alguma forma.
na rodada de Doha, os temas, alguns deles, não todos, continuavam sendo discutidos. Então, agora, o que a União Europeia e os Estados Unidos, aqui na ALCA, quiseram fazer foi incluir muito mais do que aquilo que seria negociado multilateralmente. Veja bem, na rodada de Doha, nós havíamos excluído temas como compras governamentais, regras de investidor-estado, enfim, vários aspectos assim desses temas. E por quê? Porque na OMC você tem um equilíbrio maior, são várias forças, né? São várias forças atuando. Você tem Brasil e Argentina, aqui Mercosul, tem vários países, os países em desenvolvimento pelo próprio número tem força, você tem China, agora tem até Rússia lá também, tem Índia, que é um fator importante. Então você tem os Estados Unidos e a União Europeia nem sempre concordam sobre muitos assuntos, então você tem um jogo. Quando diziam para a gente, por que o Brasil, falavam aqui, não sei se falavam na Argentina, por que o Brasil colocou todas as suas fichas no plano multilateral? Porque no plano multilateral você consegue regras melhores, o poder de barganha é maior. Qual era a regra que mais nos interessava, por exemplo, durante a discussão da OMC, em que nós tínhamos, a Argentina como o Brasil e alguns outros, um interesse ofensivo, como se diz na gíria comercial? Era o tema dos subsídios agrícolas. Não conseguimos. Conseguimos um pouquinho nos subsídios de exportação, mas não conseguimos os subsídios agrícolas. Agora, nos acordos birregionais ou bilaterais com os Estados Unidos ou com a União Europeia, nós não podemos conseguir. Essa que é a diferença. Não há condição, porque não há, o tipo de acordo não permite. É como você está num ringue de vários atores e querer que 2 ou 3 deles abram mão de recursos que eles têm. Eles não vão fazer isso. Eles só podem fazer isso no plano multilateral. Então, o que nós defendíamos era que essas regras que nós discutimos, por exemplo, em relação à propriedade intelectual, vou dar um exemplo. Nós conseguimos, isso foi muito importante, no lançamento da rodada de Doha, criar uma importantíssima exceção para a saúde, que permitiu ao Brasil continuar com a sua... o Brasil, os países em desenvolvimento, em geral, de produção de remédios genéricos. Você jamais conseguiria isso na ALCA e jamais conseguiria isso no bilateral. Então, esse é um aspecto que tem a ver com essa sua pergunta. Agora, eu acho que no plano multilateral dá para discutir um pouquinho mais, porque tem esse equilíbrio maior. Não é que seja perfeito também, não. Os Estados Unidos são mais fortes lá do que nós, obviamente, mas lá tem outras forças em jogo. Então, isso permite você ter, como nós tivemos o G20, o nosso G20, o G20 comercial, que a Argentina, Brasil, Índia, etc., a África do Sul lançaram. Você teve outros grupos ligados à discussão de produtos de manufatura, industriais, em que esses países em desenvolvimento tinham um peso. Por isso mesmo, também um acordo também não deu certo. Agora, você correr para um outro e dizer assim, já que não deu certo no multilateral, nós vamos fazer o birregional e fazer a qualquer preço, isso aqui é um erro, né? Então, acho que os governos, nesse caso, o governo Temer, principalmente, o governo Bolsonaro concluiu, evidentemente, que o ministro da Economia, Guedes, que fala coisas absurdas todo o tempo, fala e faz, mas, enfim, foi adiante. E na Argentina, com o governo Macri. Então, foram 2 governos ultra-neoliberais que apenas desejavam, digamos, mostrar que tinham obtido uma boa nota de uma parte da comunidade internacional e fazer aquilo que eles queriam fazer, que era liberalizar a economia. E como eles dizem, não é só liberalizar, porque quando você liberaliza unilateralmente, você depois pode voltar atrás. Vamos dizer que o Brasil está precisando agora baixar a tarifa para certas, como a Argentina fez, ou como o Brasil fez também, para certos bens de capital. Você pode baixar e depois aumentar. Agora, se você negociou lá, acabou. Aí é 0, 0. Mesmo acabou, a tarifa está negociada, não há como voltar atrás. Então, por isso é que, digamos, certas coisas dá para negociar no plano multilateral, mas não dá no plano bilateral ou birregional com países ou grupos de países mais poderosos que o seu. Obrigado, Celso. Renovar, então, essa questão para o Jorge. Por que temas que são mais de natureza econômica estão fazendo parte da concepção de um acordo comercial? Temas como os investimentos, né, como compras governamentais, as próprias empresas estatais. Como você explicaria isso? A mí me parece que es un recurso que están utilizando los países desarrollados
y que es aceptado también por parte de esta élite neoliberal en nuestros países, es un recurso para garantizar ciertos cambios institucionales, políticos y económicos en nuestros países. Es decir, lo que quieren es romper mecanismos de protección y de desarrollo propio que están bastante fortalecidos en cada país. Entonces, lo que están haciendo es poniendo de alguna manera de contrabando en un acuerdo comercial una serie de normas que tiendan a impedir el uso del Estado como regulador, el favorecer a las empresas nacionales y, en fin, todo tipo de medida que tienda a favorecer el desarrollo industrial y más consolidado del país. De la misma manera que en toda la negociación hemos enfrentado un desequilibrio básico. Mencionaba Celso el desequilibrio de los subsidios. A lo sumo pudimos hablar de subsidios a la exportación, pero no de subsidios a la producción. Y además, en toda la negociación con la Unión Europea, el debate es básicamente, ellos ofrecen cuotas, o sea, limitado acceso en determinados productos, mientras nosotros tenemos que hacer caer aranceles. ¿Cómo puede ser el desarrollo de la industria automotriz, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tiene 10 fábricas de autos, de carros, de las cuales 6 son europeas? Si hacemos una desgravación total y quitamos la protección arancelaria, que es la máxima que tenemos consolidada en la OMC de 35% a 0, a lo largo de ese proceso, esas fábricas van a prácticamente desaparecer de la Argentina. En conclusión, lo que están haciendo es contrabandeando principios y bases para consolidar la economía neoliberal y el intercambio neoliberal entre los países, poniéndola dentro de acuerdos de comercio, de manera de garantizar que no haya modificaciones posteriores en las políticas económicas de nuestros países. A inteligência na política está justamente na capacidade de reunir o conhecimento e a informação. Eu não tenho dúvida daqueles que conseguiram nos acompanhar tiveram aqui uma oportunidade inédita para ter maior conhecimento a respeito do que está em jogo neste acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Duas falas, um diálogo bastante apropriado, pertinente, e quero de fato agradecer muito o tempo e a oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos nesse diálogo, agradecendo Jorge, a Ana, que foi ministro de Relações Exteriores dos governos Kirchner, e também ao nosso embaixador Celso Amorim, que foi ministro de Defesa e Relações Exteriores dos governos Lula e Dilma. Desejo uma boa jornada a todos e voltaremos, tão logo seja possível, tratando de temas que sejam relevantes para os nossos países. Muito obrigado.